O dia em que meu pai vendeu a casa da família e entregou R$ 550 mil para minha irmã mimada marcou o início de uma virada que ninguém poderia prever. Eu pensei que fosse apenas mais um episódio de favoritismo, até que eles bateram na minha porta com malas na mão, exigindo que eu saísse da minha própria casa para que eles pudessem morar nela. Como se minha vida, minhas conquistas e meu espaço fossem extensões do conforto deles. Quando tive coragem de negar, meu pai fez algo que destruiu qualquer ilusão de que ainda existia amor ali, e, naquele instante, percebi que minha história estava prestes a tomar um rumo do qual não haveria volta. O que aconteceu depois ninguém da minha família esperava. E o preço que eles pagaram foi devastador. Fique comigo até o fim. Você não vai acreditar no desfecho. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que minha família tinha suas preferências, mas nunca imaginei que um dia elas seriam usadas como arma contra mim. Meu nome é Laís, tenho 32 anos, e durante toda a minha vida aprendi a sobreviver nas frestas do que sobrava, atenção dividida, carinho condicionado e um silêncio permanente sempre que eu precisava de algo. Minha irmã mais nova, Camila, era o centro de tudo, a menina dos olhos do meu pai, a promessa da minha mãe, o orgulho que eles mostravam para amigos como se fosse um troféu brilhante. Eu, por outro lado, era forte. E na minha família, ser forte significava se virar sozinha. Quando consegui comprar minha pequena casa no interior de Minas, fruto de anos trabalhando como restauradora de móveis, pensei que finalmente teria um lugar onde ninguém pudesse interferir. Era simples, modesta, cheia de arestas e imperfeições, mas era minha. Tinha cheiro de madeira antiga, janelas que rangiam com o vento da tarde e um quintal onde comecei a cultivar ervas e plantas para os meus trabalhos. Ali, eu respirava. Ali, eu existia sem precisar pedir permissão. O choque começou numa tarde comum, quando meu pai me ligou anunciando, com orgulho na voz, que havia vendido a casa onde crescemos. 30 anos de história, de paredes rabiscadas por nossas infâncias e cobertas tantas vezes pelo exagero da minha mãe em reformas. Eu não sabia se ficava triste, nostálgica ou apenas surpresa. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele completou: pegamos os 550 mil da venda e demos para Camila. Ela precisava de mais espaço. Sua irmã merece um apartamento de verdade. O chão pareceu escorregar sob meus pés. Eu mal consegui perguntar por quê, mas ele continuou, firme, como se aquilo fosse completamente natural, e vamos ficar na sua casa por um tempo. Sua casa também é nossa. Minha respiração travou. Camila, ao fundo, riu com aquele riso macio e venenoso que ela achava encantador. Mana, isso é um sonho. Sua casinha é velha, mas dá para os nossos pais ficarem até o meu AP ficar pronto. Você entende, né? Eu não entendi. E não aceitei. Disse que não. Expliquei, calma, que minha casa não estava disponível, que eu morava lá, que aquele espaço era o único lugar em que eu tinha paz. Eles não ouviram. Nunca ouviram. Foi quando meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta e que segurava minha mão quando eu tinha medo de trovões, mudou completamente. O tom dele subiu, os olhos estreitaram, e ele avançou um passo na minha direção como se eu fosse uma estranha que ousava desobedecê-lo. Laís, pare de ser egoísta. Essa casa existe por nossa causa. A gente precisa. Eu repeti que não. E então aconteceu. O tapa. Rápido, frio, absolutamente devastador. Meu rosto ardeu, mas o que queimou de verdade foi a certeza de que ali, naquele segundo, algo se rompeu para sempre. A Camila sorriu. Não de alegria, mas de triunfo, como se finalmente tivesse vencido um jogo que eu nem sabia que estávamos jogando. Eu os expulsei da porta. Nem reconheço completamente como tive coragem. Talvez tenha sido a adrenalina, talvez tenha sido o instinto de sobrevivência. Eles saíram indignados, ofendidos, agindo como se eu tivesse cometido o maior crime do mundo. Mas naquele momento eu sabia, com uma clareza quase assustadora, que aquilo não acabaria ali. Eles voltariam. Eles tentariam outra vez.
E outra. Só que dessa vez, eu não era mais a filha que engolia tudo para evitar conflitos. Dessa vez, eu estava pronta para enfrentar cada consequência, inclusive as que eles jamais imaginaram. Depois daquele tapa, algo dentro de mim entrou em estado de alerta permanente. Passei a noite acordada, andando pela casa como se cada tábua do piso tentasse me contar o que eu já sabia. Aquilo não tinha sido um desentendimento familiar. Tinha sido a revelação final de quem eles realmente eram quando não conseguiam me controlar. A sensação mais estranha era a ausência total de arrependimento por parte deles. Meu pai não mandou mensagem. Minha mãe também não. Camila postou uma foto nas redes sociais com a legenda: Novos começos. Deus é bom, como se a vida dela estivesse perfeitamente alinhada com o dinheiro que não era dela. Na manhã seguinte, comecei a reparar nos sinais de que a paz antes existente na minha casa tinha sido violada de uma forma que não tinha volta. Minha respiração parecia prender no peito cada vez que o telefone tocava, mas eu deixava tudo no silencioso. Não devia explicações a ninguém. Ainda assim, quando ouvi passos no meu portão no fim da tarde, senti o estômago despencar. Não tive coragem de abrir de imediato. Esperei. Ouvi vozes. 2. Masculinas. Não eram meus pais, mas não significava que era boa notícia. Quando abri, vi 2 primos distantes, aqueles que sempre apareciam só quando sabiam que poderiam se beneficiar de alguma coisa. Eles estavam suados, irritados, e seguravam caixas como se já estivessem se mudando. Tia Márcia pediu pra gente ajudar seus pais a trazer as coisas pra cá, disse um deles, entrando um passo sem ser convidado. Eu respirei fundo, firmei os pés no chão e respondi: ninguém vai entrar. Meus pais não moram aqui. Nunca vão morar. Eles trocaram olhares, riram como se eu estivesse contando uma piada e tentaram insistir. Um deles colocou a mão no portão, empurrando devagar, como se a casa fosse um espaço público. A postura deles confirmava algo que eu sempre soube, mas nunca tinha encarado de frente. Minha família inteira enxergava minhas conquistas como extensões do patrimônio coletivo, nunca como fruto do meu esforço. Laís, facilita, disse o outro. Seu pai tá arrasado. Ele bateu em mim, respondi, fria. O silêncio durou menos de 3 segundos. Ah, mas você sabe como ele é, né? Se exaltou, rebateu o primeiro, encolhendo os ombros. Então ficou claro, não havia nada que eu pudesse dizer que transformasse aquilo em injustiça aos olhos deles. Meus sentimentos, meu corpo, meu espaço, tudo era irrelevante perto das necessidades da família idealizada que eu nunca fiz parte. Pedi que saíssem ou chamaria a polícia. No início, não acreditaram. Mas quando peguei o celular e comecei a discar, recuaram, murmurando insultos, reclamando que eu tinha mudado, que estava me achando demais com essa casinha velha. Quando passaram pelo portão, deixaram cair uma caixa propositalmente, espalhando objetos aleatórios na minha calçada. Pequenas agressões, pequenos lembretes de que eu deveria continuar no lugar onde sempre estiveram acostumados a me ver, diminuída. Fechei o portão com força e só então minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas de antecipação. Eu sabia que aquilo era só o começo da retaliação. Eles não desistiriam tão fácil. Para minha família, eu sempre fui a filha que aguentava tudo, a que não criava problemas. Agora, ao estabelecer um limite pela primeira vez, eu tinha me tornado um inimigo comum. Passei os dias seguintes evitando qualquer contato. Trabalhei em silêncio na oficina improvisada no meu quintal, tentando me distrair restaurando uma cômoda antiga. Lixar madeira sempre foi meu jeito de voltar para dentro de mim, mas naquela semana nenhuma superfície parecia lisa o bastante para me acalmar. Na sexta-feira, porém, recebi a primeira mensagem que conseguiu me desconcertar, do meu padrinho, Álvaro, o único que eu acreditava realmente se importar comigo. Laís, seu pai está dizendo que você o expulsou depois de tudo que ele te deu. Isso é verdade? Respirei fundo. Eles estavam distorcendo os fatos. Eles estavam começando uma guerra de narrativa. Álvaro era querido, respeitado, muito próximo da minha mãe. Se ele comprasse a versão deles, outros comprariam também.
Eu precisava ser clara, precisa, firme, mas parte de mim ainda tremia com a possibilidade de perder a única figura que já tinha me defendido na vida. Contei a verdade. Enviei áudio, mensagem longa, tudo. Ele visualizou. Não respondeu. E naquele silêncio, senti o mundo que eu conhecia começar a ruir, e outro, muito mais perigoso, se levantando ao redor de mim. Eu só não imaginava até onde eles estavam dispostos a ir. O silêncio do meu padrinho durou mais do que eu esperava. 2 dias inteiros sem qualquer resposta. Eu tentava me convencer de que ele estava apenas processando tudo, talvez tentando confirmar a história comigo antes de tomar um lado. Mas, no fundo, eu já sabia. Quando a minha família entrava em movimento, eles eram rápidos, unidos e eficientes em transformar vítimas em culpados. Eu era sempre o alvo mais fácil. No 3º dia, finalmente recebi uma resposta. Curta, seca, decepcionante: Laís, tente entender o lado deles. Eles não têm mais onde ficar. Pense com carinho. Foi como levar um segundo tapa, não físico, mas um que atingiu diretamente a parte de mim que ainda acreditava haver alguém neutro naquela família. Eu fechei os olhos por um instante, respirando fundo para não responder no impulso. Não adiantava discutir. Eles não estavam vendo a verdade, estavam vendo a versão que queriam acreditar. Naquela noite, dormi mal, acordava o tempo todo com a sensação de que alguém estava me observando pela janela. Eu tentava rir da minha própria paranoia, mas algo dentro de mim dizia para não ignorar aquele pressentimento. A tensão havia mudado de forma. Não era mais só emocional, era física, próxima, quase palpável. Na manhã seguinte, acordei com o som de vozes no quintal. Levantei sobressaltada e corri até a porta dos fundos. O que vi me deixou completamente sem ar. Meu pai e minha mãe estavam lá, dentro do meu quintal. Novamente sem aviso. Novamente sem permissão. A diferença é que, dessa vez, não estavam sozinhos. Camila estava com eles, vestida como se fosse dar uma entrevista num programa de TV, com um sorriso irritantemente confiante no rosto. E o pior, o portão não estava arrombado. Eles tinham entrado com chave. Só podia ser a chave reserva que eu tinha deixado anos atrás, quando ainda acreditava na ideia infantil de que família era sinônimo de segurança. Laís. Finalmente você acordou, disse minha mãe, como se estivéssemos vivendo um domingo tranquilo. Vim arrumar a cozinha, está uma bagunça. Eu pisquei, incrédula. Saiam da minha casa. Agora. Meu pai cruzou os braços, firme, com aquela expressão autoritária que sempre usou para impor verdades que ninguém podia contestar. Nós só estamos pegando o que é nosso por direito. Essa casa é da família. E se você não quer colaborar, vai precisar ouvir as consequências. Camila riu baixinho, passando a mão pelo corrimão como se inspecionasse um imóvel prestes a ser comprado. Mana, relaxa. Nossos pais só querem ficar aqui umas semanas. Seu espaço é tão pequeno que nem dá para lotar. Você nem vai notar a diferença. Camila, eu moro aqui, respondi, tentando manter a voz firme, mas sentindo meu corpo inteiro tremer. Meu pai deu um passo à frente. Você mora aqui porque eu deixei que você morasse. Não se esqueça quem te criou. Você devia ter orgulho de poder ajudar. Era sempre a mesma lógica distorcida, tudo que eu conquistava era, de alguma forma, deles. Eu olhei para a porta dos fundos, depois para o portão que dava acesso ao quintal. Ele estava apenas encostado, não trancado. Eles tinham destrancado e entrado, como se minha casa fosse um playground familiar. O desespero começou a se transformar em algo mais denso, mais sólido. Raiva. Vocês precisam ir embora. Agora. Ou vou chamar a polícia. Meu pai sorriu. Um sorriso lento, carregado de desprezo. A polícia? Para os seus próprios pais? Vão rir da sua cara, Laís. Você está exagerando. Camila concordou com um balançar de cabeça irritante. Você sempre foi dramática. Não sei como ainda não percebeu.
Foi quando vi algo que me tirou completamente o chão. Minha mala, aquela que eu deixava no guarda-roupa para viagens rápidas, estava do lado da porta. Minha mãe a havia tirado de lá. Arrumei suas coisas, ela disse, como se estivesse me fazendo um favor. Assim fica mais fácil para você pensar no que é melhor para todos. O mundo pareceu girar. Eles queriam que eu saísse da minha própria casa. Eu dei um passo para trás, sentindo a garganta fechar. Minha mente começou a trabalhar rápido, medo, incredulidade, indignação. Mas, acima de tudo, a certeza de que aquilo ultrapassava qualquer limite possível. Eu peguei o celular, sem hesitar desta vez. Se não saírem em 5 segundos, vou registrar invasão de domicílio. Meu pai riu. Riu mesmo, como se aquilo tivesse graça. Tenta. Quero ver. Minha mãe ergueu o queixo, altiva. Filha, não faça isso. Vai se arrepender. Camila se aproximou, tocou meu ombro e sussurrou: você nunca vai vencer a gente. Foi naquele instante, naquele toque, que algo dentro de mim finalmente se quebrou. Um limite interno que eu nem sabia que existia se solidificou, firme, inabalável. Eu disquei. Quando eles ouviram a atendente responder, a expressão de confiança começou a rachar. E, pela primeira vez na vida, eu vi medo nos olhos deles. Mas aquilo ainda estava longe de ser o fim. Era só o começo da queda. A polícia chegou mais rápido do que eu esperava. Talvez porque, naquela manhã, o destino tivesse decidido que eu já havia aguentado demais. Quando a viatura estacionou em frente à minha casa, meus pais congelaram. Camila, que até então parecia invencível, deu 2 passos para trás, como se a presença de uma autoridade finalmente tivesse rasgado a bolha de arrogância em que ela vivia. 2 policiais desceram do carro. Um deles, uma mulher de expressão séria, olhou diretamente para mim. Chamou por invasão de domicílio? Concordei. Meu pai abriu a boca para contestar, mas ela ergueu a mão, pedindo silêncio. Nomes, por favor. Eles responderam, ainda acreditando que conseguiriam virar o jogo. Meu pai até tentou suavizar a situação. Moça, é um mal-entendido. Somos os pais dela. A policial nem piscou. E ela pediu para que vocês se retirassem? Eu confirmei outra vez. Sim. Repetidas vezes. A policial virou para eles, profissional, mas dura. Vocês precisam sair imediatamente. Pais ou não pais, isso é propriedade privada. Entrar usando chave sem autorização da moradora configura invasão. Se houver resistência, teremos que conduzir à delegacia. Minha mãe levou a mão ao peito, como se tivesse recebido uma notícia trágica. Meu Deus, Laís, você vai fazer isso com a gente? Eu senti uma pontada no peito, mas não deixei me dominar. A policial percebeu a manipulação e completou: não é ela quem está fazendo isso com vocês. Foram vocês que vieram até aqui sem permissão. Meu pai apertou os punhos. Ele odiava perder controle. Camila, percebendo que não conseguiria reverter a situação, fez seu teatrinho. Isso é ridículo, mana. Você está manchando o nosso nome. Eu respirei fundo. Vocês mancharam o próprio nome quando tentaram me expulsar da minha casa. Foram conduzidos até o portão como se fossem visitantes inconvenientes sendo retirados de um evento. A humilhação estampada no rosto deles tinha um peso quase físico no ar. Quando saíram, a policial se aproximou de mim. Eles costumam aparecer assim? Infelizmente, sim. Vou registrar a ocorrência. Qualquer nova tentativa, ligue de novo. Isso não pode se repetir. Agradeci. Quando a viatura se afastou, fechei o portão e, pela primeira vez em dias, senti minhas mãos firmes. Mas a sensação de vitória durou pouco. Porque, quando voltei para dentro de casa, encontrei um envelope em cima da mesa. Minha mãe devia ter colocado antes de eu descer. Não tive coragem de abri-lo na hora. Fiz café, lavei o rosto, sentei. Só então rasguei o papel.
Lá dentro havia uma carta escrita à mão, o que já era estranho, porque minha mãe odiava escrever. As palavras, no entanto, eram exatamente o que eu esperava da mulher que sempre me quis submissa: filha, você está sendo cruel. Você sabe que seu pai tem problemas de pressão. Camila precisa de apoio. E nós estamos sem casa porque fizemos tudo por vocês. Se você continuar com essa atitude, será responsável pelo que acontecer conosco. Pense bem antes de insistir na polícia. Ainda dá tempo de fazer o certo. Senti um arrepio subir pela coluna inteira. Não era um pedido. Era uma ameaça velada. A partir daquele momento, entendi que aquela briga tinha ultrapassado qualquer laço familiar. Eles não queriam apenas um teto. Eles queriam controle. Queriam provar que ainda tinham poder sobre mim. Joguei a carta no lixo. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada, um vizinho dizendo que havia visto meu pai conversando com dois homens perto do meu portão, apontando para minha casa e para o quintal. O vizinho achou estranho, mas não interveio. Meu corpo inteiro gelou. Eles não iam desistir. Eles estavam planejando outra coisa. Passei o resto da tarde reforçando fechaduras, instalando cadeados e testando o alarme que quase nunca usava. A cada ruído, meu coração acelerava, não de medo, mas de vigilância. Agora eu estava pronta. Agora eu não ia ser pega de surpresa. À noite, recebi uma notificação no celular, uma transferência PX de R$ 50, vinda de Camila, com a descrição: para você comprar caráter. Era ridículo. Infantil. Mas era também uma evidência de que eles tinham perdido qualquer máscara de dignidade. Bloqueei Camila. Bloqueei meu pai. Bloqueei minha mãe. Pela primeira vez na vida, o silêncio não era submissão. Era autoproteção. Achei que aquilo traria alguma paz. Mas, no dia seguinte, abri a porta e encontrei algo ainda mais perturbador: um papel grudado no vidro da janela, escrito com marcador vermelho: você vai se arrepender. Assinado? Não. Mas eu reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Era de Camila. Eu não sabia ainda, mas aquele bilhete marcava o início da virada definitiva, o ponto onde tudo deixaria de ser uma disputa familiar e se tornaria uma queda irreversível. E, naquele momento, sem perceber, eu já caminhava para um desfecho do qual nenhum deles sairia ileso. O bilhete colado na minha janela ficou queimando na minha mente por horas. Passei a manhã inteira tentando entender até onde minha irmã seria capaz de ir. Eu já sabia que Camila era mimada, arrogante e incapaz de tolerar limites, mas perceber que estava disposta a me intimidar diretamente era algo muito mais grave. Ela nunca tinha precisado sujar as mãos antes, meus pais sempre faziam isso por ela. O fato de que agora todos estavam agindo juntos, como uma única força contra mim, deixava tudo ainda mais claro: para eles, eu era um obstáculo, não uma filha. Levei o bilhete à delegacia e registrei a ameaça. O escrivão me olhou com aquela expressão que mistura pena e cansaço, sinal de que não era a primeira vez que via uma família se partir ao meio por causa de dinheiro. Mas fez o registro, escaneou o bilhete e me orientou a reforçar todos os limites legais e físicos possíveis. Eles vão testar até onde você aguenta, ele disse. Então você precisa mostrar que não vai ceder. Saí de lá com um misto de coragem e tristeza. Era doloroso admitir que a única maneira de sobreviver à minha própria família era tratá-los como desconhecidos perigosos. Mas também era libertador perceber, pela primeira vez, que eu não precisava aceitar nada daquilo calada. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, ouvi um barulho metálico no quintal. Me levantei devagar, sentei na ponta dos pés como se meu corpo tivesse aprendido a se mover em silêncio. Quando olhei pela janela, meu coração disparou, o portão estava semi-aberto, mesmo eu tendo trancado. Senti o corpo inteiro gelar. Peguei o celular e o spray de pimenta que guardava na gaveta da cozinha. Acionei a polícia imediatamente. Enquanto esperava, ouvi passos do lado de fora, passos leves, mas apressados. Um vulto passou perto da janela do banheiro. Quando os faróis da viatura iluminaram o quintal, a sombra desapareceu.
Os policiais vasculharam tudo e encontraram marcas na tranca, como se alguém tivesse tentado abrir com força, mas sem sucesso. Isso é tentativa de invasão, Dona Laís. Eu sei quem foi. Eu sabia. O modo sorrateiro, o timing, a covardia, tudo apontava para Camila. Meus pais nunca tiveram coragem de agir sem serem vistos. Mas Camila, ela sempre quis provar que podia mais do que imaginávamos. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido: se continuar chamando polícia, piora. Resolve no amor. Nenhuma assinatura. Nenhuma identificação. Mas a forma infantil de escrever, a tentativa de parecer ameaçadora, era a cara dela. Eu já estava cansada das pequenas guerras psicológicas. Cansada da tensão. Cansada de perder noites de sono. Então tomei uma decisão que mudaria completamente o jogo. Contratei um advogado especializado em direito imobiliário e familiar. Não queria vingança. Queria proteção e provas. Quando expliquei o caso a ele, seus olhos se estreitaram. Você deu muitas chances. Agora vamos formalizar tudo. Notificações, medidas protetivas, ação por invasão, ameaça e dano moral. Eles ultrapassaram todos os limites. Eu senti minhas pernas quase fraquejarem. Não de medo, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém estava nomeando tudo que eu vivi. Nos dias seguintes, meu advogado enviou notificações formais para meus pais e para Camila, proibindo qualquer tentativa de aproximação, contato ou entrada em minha propriedade. Deu prazo, estabeleceu penalidades, anexou cópias das ocorrências e ameaças. Agora eles sabiam que não estavam mais lidando com uma filha coada. Estavam lidando com a lei. Mas a parte surpreendente veio quando, naquela mesma semana, recebi uma ligação de um funcionário da imobiliária onde Camila supostamente compraria o apartamento com os 550 mil. A senhora é parente da Camila? Senti um frio no estômago. Sou irmã. Por quê? Ele suspirou antes de responder. Ela tentou usar sua casa como comprovação de residência e até disse que você assinaria como fiadora. Precisamos confirmar. O ar sumiu dos meus pulmões. Não. De forma alguma. Ela não tem autorização para usar nada meu. Imaginei, ele disse. Ela também comentou que você deixaria o imóvel disponível para seus pais. Achei estranho, porque não bate com a documentação que vimos. Meus batimentos ecoaram no ouvido. Camila estava tentando usar minha casa, a mesma que tentou me expulsar, como garantia para conseguir um financiamento. E, pior, mentindo para a imobiliária. Tentando me envolver em mais um esquema sem meu conhecimento. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Se minha irmã tentou usar meu nome para qualquer coisa, considerem tudo inválido. Desliguei tremendo, mas uma chama acesa dentro de mim cresceu ainda mais. Minha família não estava apenas ultrapassando limites emocionais, estava ultrapassando limites legais para manter a narrativa de que eu era a vilã que se recusava a ajudar. Quanto mais expostos ficavam, mais desesperados agiam. Naquela noite, pela primeira vez, não senti medo. Senti determinação. Eles tinham aberto guerra. Mas agora eu não estava mais lutando sozinha, e não no escuro. Eu só não imaginava que a maior revelação de todas estava prestes a chegar. E que seria justamente essa revelação que definiria, de forma irreversível, a queda final deles. A revelação que encerraria tudo chegou numa manhã silenciosa, quando meu advogado me enviou uma mensagem simples: Laís, precisamos conversar. Urgente. Meu coração acelerou, mas não era mais aquele medo que me paralisava nas primeiras semanas. Agora era uma vigilância consciente, uma prontidão que eu tinha aprendido a desenvolver. Corri para o escritório dele, ainda com o cabelo preso do jeito apressado que eu fazia quando as coisas exigiam decisão imediata. Quando entrei, ele colocou alguns documentos diante de mim. Sua irmã tentou abrir um financiamento em outra instituição usando seu CPF. O chão sumiu. Como? Como ela conseguiu meus dados? Ele me olhou com firmeza, mas sem dramatizar. Provavelmente através dos seus pais.
Ela apresentou cópias de documentos, comprovante de residência seu, e uma declaração falsificada onde você supostamente autorizava. O banco desconfiou e entrou em contato com a gente por causa da notificação judicial que já estava registrada. Foi isso que te salvou. Tudo ao meu redor ficou embaçado por alguns segundos. Não era mais questão de intromissão familiar, chantagem emocional ou tentativa de tomar meu espaço. Eles tinham cometido crime. Fraude. Falsificação. Uso indevido de documentos. Meu advogado respirou fundo. Laís, isso é grave. E, sinceramente, passou de todos os limites. Você quer prosseguir? Eu fechei os olhos. Várias cenas passaram pela minha cabeça: o tapa do meu pai, o sorriso venenoso de Camila, meu quarto com a mala empurrada para fora, o bilhete ameaçador, as invasões, as mentiras. Placas inteiras de memórias antigas se desprendendo como o reboco podre de uma parede velha. Quando abri os olhos, minha voz não tremeu. Quero. Nos dias seguintes, o processo foi iniciado. As acusações incluíam ameaças, invasão de domicílio, falsificação de documentos e tentativa de fraude bancária. Meu advogado providenciou medidas protetivas ampliadas, impedindo qualquer contato direto ou indireto. Pela primeira vez, minha família enfrentaria consequências reais. A notícia caiu sobre eles como uma bomba. As primeiras reações chegaram através de terceiros, de vizinhos, conhecidos, primos que eu nem lembrava ter. Meu pai dizia para todos que eu estava destruindo a família por orgulho. Minha mãe jurava que tudo não passava de um mal-entendido. Camila, claro, se dizia vítima, afirmando que eu estava acabando com a vida dela por inveja. Mas a verdade, finalmente, não dependia mais deles. Pela primeira vez, as provas estavam do meu lado. A lei estava do meu lado. E, principalmente, eu estava do meu lado. Uma semana depois, recebi a ligação do delegado responsável. Dona Laís, precisamos que venha à delegacia assinar o complemento do depoimento. Seus pais e sua irmã foram intimados a se manter afastados. Meu estômago deu um nó, não de medo, mas de encerramento. Ao chegar lá, vi minha família ao longe, no corredor. Eles me olharam como se eu fosse um monstro. Mas, pela primeira vez na vida, não senti culpa. Não senti nada. Só a confirmação de que a distância era o único lugar seguro entre nós. Camila tentou se aproximar, mas os policiais a impediram. Ainda assim, ela gritou: "Você acabou com a minha vida, sua ingrata." Eu virei o rosto, olhei para ela com calma e respondi: "Você destruiu a sua sozinha." Ela regalou os olhos como se ninguém jamais tivesse tido coragem de falar isso. Meus pais também ficaram paralisados. Então percebi, eles estavam finalmente enfrentando algo que nunca haviam enfrentado: responsabilidade. Assinei o documento e saí sem olhar para trás. A porta da delegacia se fechou e, com ela, uma vida inteira de submissão, medo e silêncio se encerrou. As semanas seguintes foram de paz profunda, daquelas que chegam devagar, ocupando espaços que antes eram tomados por ansiedade. Passei a ouvir os pássaros pela manhã, voltei a restaurar móveis com prazer genuíno, reabri meu ateliê para encomendas. O peso que antes eu carregava nos ombros, sempre tentando agradar e se moldar para caber na família, simplesmente desapareceu. Recebi notícias indiretas: meus pais tiveram que alugar uma kitnet pequena porque Camila não podia mais usar nenhum documento para tentar novo financiamento. A reserva de dinheiro que ela recebeu, os R$ 550 mil entregues sem hesitação, que estava quase toda comprometida com a entrada que ela perderia por tentativa de fraude. Eles tinham, finalmente, colhido o que plantaram. Nenhum dos três tentou me procurar de novo. A lei impedia. E eu também não queria. Certa tarde, enquanto lixava uma mesa antiga no quintal, senti o vento bater no rosto e percebi algo simples, porém enorme: eu estava livre. Livre do peso de ser a filha que sempre cedia. Livre da culpa que não era minha. Livre da obrigação de carregar sozinha uma família inteira. À noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e encarei minha casa. Minha casa.
Aquela que tentaram tomar de mim, aquela que me jogaram como se fosse descartável, aquela que quase se tornou palco de uma tragédia emocional. Ela continuava ali. Firme. Minha. E pela primeira vez em muitos anos, eu também estava ali. Inteira. No final, percebi que não era eu quem precisava da família, eles é que precisavam do meu silêncio. E quando esse silêncio acabou, tudo que sustentava o comportamento deles desmoronou. Nunca mais falei com meus pais. Nunca mais falei com Camila. E não pretendo. A paz que encontrei longe deles vale mais do que qualquer laço de sangue. Porque sangue não obriga ninguém a aceitar abuso. E eu escolhi, finalmente, a mim mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que vocês querem mais histórias como essa. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos relatos, sempre tem algo novo, emocionante e cheio de lições de vida. E olha, eu quero muito saber a sua opinião sincera. Você faria o mesmo que a Laís fez? Você teria coragem de colocar limites e se afastar de quem te machuca, mesmo sendo família? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler cada resposta de vocês. Ah, e já deixa também de qual cidade você está assistindo, para eu passar lá nos comentários e te deixar um coração especial. Se conhecer alguém que precisa ouvir essa história, alguém que vive algo parecido ou precisa aprender a se valorizar, compartilhe esse vídeo. Às vezes uma história muda tudo. Obrigada por estar aqui. Vamos juntos crescer essa comunidade de pessoas fortes, conscientes e que sabem o próprio valor.